acompanhar o passo a passo, qual foi o primeiro elemento, a peça inicial que deu início a essa investigação? Sim, bom dia a todos. O primeiro elemento que nós utilizamos foi a identificação do corpo, né? O corpo foi localizado no dia 21 de maio por uma equipe de reportagem que tomou ciência dos fatos a partir dos comentários que populares fizeram sobre o crime, né? Esse comentário, ele partiu dos próprios autores que, alcoolizados, passaram a comentar sobre os fatos em um bar da mesma região. E aí o corpo foi encontrado 2 dias depois do crime e isso motivou, né, o início das investigações, certo? Qual é o perfil dessa vítima e dos responsáveis? Certo. Senhores, esse crime, né, ele conta com 3 envolvidos. Uma vítima e 2 autores. A vítima, Cláudio Omar de Souza, conhecido como Biguá, na região de Lagoa de Jacareípe, uma pessoa querida por lá, apesar de ter apresentado problemas psiquiátricos, né, segundo testemunhas e também segundo familiares. Ele apresentava esses problemas psiquiátricos e tinha um problema de consumo de bebida alcoólica, né? Por isso ele frequentava com bastante incidência um bar da região, né? É o mesmo bar que começa os fatos. Já os autores, outros 2 envolvidos, o primeiro deles, o Dário, né, conhecido também como Ceará no local dos fatos, ele trabalhava, né, tinha um trabalho diário. Ele rescindiu esse contrato de trabalho um dia antes dos fatos, né? Isso vai ser importante para a localização dele posteriormente. Ele também tem problema com o consumo de bebida alcoólica e esse consumo fez com que ele frequentasse também o mesmo bar, né? Esse bar, tanto que a vítima frequentava, também era um local de convívio comum com o Dário. O terceiro envolvido, também autor, é o Charme de Souza. Ele também com problema com bebida alcoólica, conhecido no local por portar sempre arma branca nesse bar. Ele também já tem registro de atos de violência em outro estado, na Bahia, inclusive responde em liberdade por um crime com bastante semelhança a esse que aconteceu com o Cláudio Omar, né, com o Biguá. Na oportunidade, ele teve uma discussão com um conhecido durante um evento de lazer, um churrasco, e ali, por futilidade, acabou desferindo um golpe de arma branca na região do pescoço cervical e tirou a vida dessa pessoa. Ele responde em liberdade e agora, em 2025, um crime também semelhante que ele participou ativamente. Para além disso, ele sempre portou arma branca, né? Os próprios populares lá do local, do bairro Lagoa de Jacareípe, o local dos fatos, trouxeram essa informação para a gente, que ele estava sempre alcoolizado e também portando uma arma branca. E nessas oportunidades ele não levava o desaforo para casa, ele sempre tirava satisfação, né? Não gostava de ser confrontado. Então, 3 envolvidos: Charme e Dário como autores e o Biguá, o Cláudio Omar, como vítima. Já no dia dos fatos, no dia 19 de maio, quando começa o enredo desse crime, o Cláudio Omar, fissurado, né, para consumir álcool, ele sai de casa no final da manhã, desloca pelo bairro até chegar no bar, né? Ele chega no bar no início da tarde. Quando ele chega no bar, já estão lá o Charme, consumindo álcool desde o início da manhã, e o Dário, que chegou logo depois, no seu veículo Fiat Siena cinza. E ali os 3 passam a consumir álcool e jogar sinuca, né? Estão ali no ambiente de descontração, mas em determinado momento há uma desavença entre o Charme e o Biguá. Futilidade de bar, é uma discussão simples ali, em que é o suficiente para o Charme alcoolizado planejar a execução do Biguá junto com o Dário. Isso por quê? Porque o Dário já tinha uma desavença anterior com o Biguá, motivada pela desavença ali de um desacordo, melhor dizendo, relacionado à partilha de lucro da pesca. O Dário tinha um barco que arrendou para o Biguá e o resultado da pesca deveria ser dividido entre eles. Porém, o Biguá passou a não dividir esse resultado. E eles já tinham uma desavença que vinha se arrastando ao tempo. O Charme, aproveitando dessa situação, convida o Dário para juntos tirarem a vida do Biguá, né? A partir daí, ainda no bar, a versão deles passa a ser distinta. Para o Dário diz que
ele pretende sair do bar, ele fala que vai dar uma volta na estrada nova que liga Jacareí a Nova Almeida, e aí os dois, o Biguá, que é a vítima, e o Charme, pedem uma carona para juntos se deslocarem. Os três ingressam no carro, vão entrar no carro, o Charme entra no banco de trás, do lado do passageiro, e o Biguá também no banco de trás, atrás do motorista, e o Dário conduz o Fiat Siena. Vão deslocar pela estrada nova de Jacareí, até que em determinado momento o Charme dá ordem para o Dário desviar o trajeto, e assim que iniciou o desvio, ele percebe que o Charme esfaqueou o Biguá na região da clavícula, né? A vítima perde sangue até desfalecer e perder a vida dentro do veículo, e eles passam agora a planejar a ocultação do corpo, né? Isso na versão do Dário. Voltando no bar para a versão do Charme, o Charme diz que o Dário é que convida os dois para saírem do local, embarcam no veículo no mesmo dispositivo, Dário na condução do Fiat Siena, Biguá atrás, na retaguarda, né, atrás do banco do motorista, e o Charme no banco de trás também, do lado direito. Deslocam, em determinado momento, o Biguá saca uma faca, uma arma branca da cintura e reinicia a discussão com o Dário relacionada à desavença de pesca deles, que já era antiga. O Charme diz intervir em legítima defesa porque percebe o intento criminoso do Biguá e tenta tirar a faca, a arma branca, da mão dele. Começa ali uma luta corporal, isso que já foi desmentido aí, né, pela equipe da polícia científica. E aí, numa freada brusca de Dário, ele acaba por acidentalmente esfaquear o Biguá, né? Versão totalmente mentirosa, né? sem contexto. Deslocam até um local de ocultação, aí isso converge a fala deles, para um veículo próximo à região de Eucaliptos, local em que a equipe de reportagem identificou o corpo no dia 21. Para o veículo, retira o corpo de dentro do veículo, arrasta o corpo por determinado espaço, deixa o corpo no solo e tampa o corpo ali com vegetação, sacola, lixo que tinha no local, né? Inicia um movimento de fuga ali, né? Antes disso, ainda tem um compromisso com a eliminação de vestígios, isso porque as roupas deles, as vestimentas, estavam todas ensanguentadas, assim como a parte traseira do veículo, que precisava ser higienizada. Deslocam até a casa do Charme. No caminho, né, do local da ocultação do corpo até a casa de Charme, para o veículo também para tirar o excesso de sangue. Ali trocam o sangue que está nas portas e também no banco por lama e barro para tirar ali o excesso, para não ser identificados quando chegarem no bairro Lagoa de Jacareí. Retirado o excesso, vão até a casa do Charme e lá terminam de lavar o veículo, né, com água corrente e sabão, retira o excesso do sangue ali. E depois disso, tomam banho, o Charme, melhor dizendo, toma banho, se higieniza e deslocam os dois para o mesmo bar que começou a trama criminosa. Lá permanecem por mais ou menos 2 horas. Depois disso, o rumo deles passa a ser distinto. O Dário, ele continua o movimento de fuga, né? E o Charme permanece com vida comum na região do bar ali. Permanece bebendo, né? Vida comum, do jeito que estava, portando arma branca e etc. O Dário sai no dia seguinte, no dia 20, pela madrugada, no final da madrugada, mais ou menos 5 horas da tarde. Isso, imagens que foram coletadas pelo Cerco Inteligente do Estado. Ele sai no sentido noroeste do Estado, Águia Branca, o local que ele tem parentes, né, familiares. Desloca a partir das 5 horas até chegar lá por volta das 10 horas da manhã. O carro dele não é mais visto, né, depois desse deslocamento. Isso porque o Dário não termina sua fuga ali em Águia Branca. Ele continua a fugir e segue para Rondônia, onde também tem familiares. E por lá permanece por aproximadamente 2 semanas. Ele vai voltar para a Serra porque ele rescindiu o contrato dele trabalhista um dia antes do crime, né? E ele precisa voltar para a Serra para receber o acerto contratual referente ao tempo trabalhado. A equipe de investigação tomou ciência, né, dessa rescisão contratual do Dário e aí montou uma operação para prendê-lo, né, no dia 25 de junho. Ele fez a rescisão contratual e a equipe de investigação da Serra conseguiu efetivar a prisão dele na porta da residência dele, né? Prendemos eles, ouvimos o Dário, ele prestou a versão dele dos fatos
falou que o crime teria sido cometido pelo Charme. Até então a gente não tinha a informação sobre o Charme, sobre o segundo envolvido. 5 dias depois evoluímos a investigação e conseguimos prender também o Charme no dia 30 de junho. Foi ouvido, apresentou essa versão que eu trouxe para os senhores aqui e presos temporariamente, né? Depois, o evoluir da investigação, a prisão foi convertida em prisão preventiva, mas ainda faltava para a gente elementos de prova material, né? Tanto é que a gente conseguiu informação que onde estava esse Fiat Siena, foi solicitada à Polícia Científica uma avaliação do Fiat Siena para verificar vestígios de sangue. Apesar de ter lavado o veículo, ainda existiam vestígios lá no teto do veículo que poderiam ser utilizados para uma confrontação de DNA. Assim foi feito, foi retirada uma coleta do teto do veículo, lá de sangue, né, que tinha no teto do veículo, e levado para o laboratório de DNA para confrontar essa extração biológica do veículo com o sangue da vítima, né, presente no laudo cadavérico. Essa confrontação foi positiva, né, trazendo aí um elemento objetivo de prova para além da testemunha que a gente conseguiu consignar nos autos e também no relato dos dois. E ao final, né, indiciamos os dois, o Dário e o Charme, por homicídio qualificado, né, por motivo fútil, tendo em vista a discussão banal que aconteceu no bar, né, e também pelo motivo pretérito relacionado a essa divisa da pesca, e também por recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que eles saíram os dois ali com o pretexto de beber em outro local, tiraram a vítima do bar com essa história, né, para tirar ela do local ali, e aí no local erro acabaram por retirar a vida do Claudiomar, do Biguá, ali sem chance de defesa, já que estava numa situação de 2 contra 1, né, sem falar também da dissimulação que eles usaram lá no início dos fatos lá no bar. Doutor, só uma observação rapidinho. O senhor chegou a conversar que, acho que foi o Charme, se não me engano, depois do banho, voltou ao bar. Ele ficou tão embriagado a nível de contar para as pessoas ali o que tinha feito, o que tinha cometido o crime. Essas pessoas chegaram a ser ouvidas, alguma delas pela Polícia Civil? Sim. O Charme, ele voltou ao bar, né? No bar, ele embriagado, ele fala sobre a eliminação do Biguá. Ele comenta isso. O Dário também fala sobre isso. Ele também fala sobre isso e comenta via mensagem de WhatsApp com conhecidos sobre os fatos, né? As pessoas que trouxeram esses fatos, né, que tomaram conhecimento dos fatos, deram notícia para a equipe de reportagem, que foi no local 2 dias depois, no dia 21, mas também trouxeram informações para a gente em testemunhos. Foram ouvidas também essas pessoas. E elas relataram que tomaram ciência e etc., né, dos fatos. Comentou que foram 2 etapas de análises, né? Uma no corpo e outra no veículo depois. Na verdade, a Polícia Científica, neste caso, atuou em 4 momentos. Um foi na perícia do local do crime, na qual o perito realmente identificou, né, que o óbito não foi ali onde o corpo foi identificado, que tinha uma lesão, né, e que também a vítima se encontrava no seu bolso, né, uma latinha de cerveja, e que isso também contribuiu com as demais investigações, né. A medicina legal, né, identificou que a causa da morte foi realmente uma perfuração nessa região clavicular que chegou a atingir o pulmão, causando hemotórax, ou seja, uma hemorragia interna, né, e que nem a perícia de local, nem a medicina legal identificaram nenhum outro sinal de lesão, né, o que mostra que a vítima provavelmente não teve nenhum confronto, aí que não foi possível com a legítima defesa, tá? E a perícia também fez o exame do veículo, na qual identificou no local identificaram diversas manchas, utilizando ali o luminol, né? Essa perícia no automóvel, né, foi coletado ali os vestígios que foram encaminhados para o laboratório de DNA. No laboratório de DNA, eles realmente identificaram que ali naquele carro tinha a presença de sangue da vítima. Tá?